Vamos lá, irmão. Resistência às tentações. Irmão, o que é tentação e qual é a diferença de tentação e provação? Pra gente começar claro. Nossa, mas já misericórdia. Misericórdia. Vamos lá, a diferença, né, Val, de uma tentação com a aprovação significa o quê? A tentação, ela chega até nós por conta da concupiscência pela qual nós trouxemos na nossa humanidade a partir do nosso nascimento, né? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram postos por Deus no paraíso para viver e conviver no paraíso, infelizmente eles contraíram a tendência pecaminosa a partir da desobediência a Deus, tá? Então, a partir de Adão e Eva, todo ser humano ele é concebido. Até isso que eu estou dizendo é bem explícito pelo salmista, o rei Davi, quando ele compôs o Salmo 50, na Bíblia, na tradução da Bíblia, Ave Maria, ele revela ali, eis que eu fui concebido com a concupiscência já, né, a partir do ventre da minha mãe. Então, todo ser humano. Então, a tentação, ela é proposta para nós por conta do inimigo, do demônio. Por quê? O demônio sabe que nós somos portadores da concupiscência, né? Alguém possa querer nos indagar. O que é a concupiscência? É uma inclinação que todos nós seres humanos trazemos na nossa humanidade para o mal, para o pecado, tá? Efetivamente para o mal. Agora, Deus, né, eu acho que vale já eu enfatizar aqui, né, Val, que nenhuma tentação vem de Deus, tá? Tá lá no primeiro capítulo de São Tiago. Nenhuma tentação vem de Deus. Nós somos tentados pela nossa concupiscência. E quem se serve disso? Como eu já disse e vou frisar, o demônio. Tá? Por quê? É o único meio que ele tem de nos separar de Deus por conta do pecado. A tentação, ao ceder à tentação, nós caímos no pecado. Agora, a aprovação, ela vem da nossa humanidade. Deus nos prova, né? A Bíblia vai nos dizer, lá em Eclesiastes capítulo 2, que se entrares para o serviço do Senhor, e não há serviço mais salutar que um ser humano, que um cristão entra para o serviço do Senhor, do que a busca pela santidade. A busca pela santidade já é uma grande e linda missão. Então, quer dizer, nós somos provados por Deus, para que a nossa fé se fortaleça, para que nós possamos aprender a buscar nas virtudes um caminho de santidade. Então a diferença é essa. Nós somos tentados pela nossa concupiscência, Deus não nos tenta, porém somos provados por Ele, em função da nossa miséria, para que a nossa miséria se qualifique, ganhe qualidade na busca pela santidade. Não sei se ficou claro, Val. Ficou claro, irmão. Porque nós confundimos muito, né, irmão? Tentação e provação. E tem mais uma aí, que eu esperava que você fosse trazer as três: a tentação, a provação e a tribulação ainda, né? Mas já que você não perguntou, então eu vou falar da tribulação. E, irmão, segundo Thomas de Kempis, né, enquanto nós vivemos nesse mundo, não podemos estar sem trabalho e sem tentações, né? E como que nós devemos nos portar antes que essa tentação chegue, segundo Thomas de Kempis? Vigiar e orar, para que quando a tentação chegar, nós possamos estar preparados para começar a combater. Eu sei que talvez você, eu estou vendo aí o seu script, o seu roteiro, né, muito bem preparado, estou vendo aí. É claro que você, né, vai me indagar, mas eu já vou me adiantar. Thomas de Kempis fala, né, ele enfatiza aqui no tema que o melhor meio para vencermos uma tentação, aliás, um dos
grandes meios para vencermos a tentação é combatê-las logo no início, né, Val? Você sabe disso, você leu, tá aí preparado. Eu tô me adiantando. É combatê-la logo no início. Agora, eu fico pensando, um cristão, uma alma, né, que decidiu-se ser cristão, que não esteja vigiando e nem orando, não vai conseguir combater logo no começo. Ele vai conseguir perceber, né, irmão? Porque ele vai dizer aqui, já que você se adiantou, né? Que depois fica muito mais difícil, depois que a tentação lançar raízes, né? Como um brotinho, né? Ela nasce, é fácil você tirar da terra. Crescer uma arvorezinha é um pouco mais difícil, mas você tira. Mas quando ela já está maior, já está com o caule mais fortificado, aí é muito difícil a gente conseguir, né? E Thomas de Kempis fala aqui também que a pior tentação para que nós, né? Vamos dizer nós, porque nós também estamos, né? Nessa empreitada de buscar caminhar na santidade, né, Val? A pior tentação que nós enfrentamos é aquela que nós colocamos um olhar nela inofensivo. Ela não faz nada. Não, é só uma cobrinha. É só uma cobrinha. Vamos além já que nós estamos falando de santidade, estamos, né, no nosso perfil, no nosso canal, nós podemos falar, ninguém vai nos repreender. É só um pecadinho, né? Ou seja, eu te pergunto, Val, pecadinho nos derruba também. São eles que mais nos derrubam. Já foi logo. Achei que você fosse enfeitar, achei que você fosse rodear, achei que você fosse preparar quem está conosco, né, aqui na live. Não, já foi logo. Se nos derruba e como derruba a gente. Né? Porque o pecado grande tá fácil da gente ver. O pecadinho é como a serpente Eva, né? A serpente, ela constitui um diálogo com Eva, ela vai cebando, ela vai enrolando a Eva até a Eva cair. E o pecadinho é assim, a gente acha que é uma coisa inofensiva e vai levando, quando vê, a gente cai, porque a gente achou ele inofensivo, a gente não teve essa sensibilidade, porque se a gente não está no Senhor, a gente não tem essa sensibilidade de perceber o mal. Se nós não estivermos vigiando, como o Thomas de Kempis disse, a gente não tem essa sensibilidade para enxergar, para entender que aquilo ali, eu já tenho que matar aquela cobra quando ela está filhote, né? Quando está pequeno. E além de todo esse conteúdo que você está dizendo, Val, que é próprio aqui, né, da imitação de Cristo, eu vou um pouco, não saindo, né, o conteúdo que eu vou trazer, assim, tá até paralelo aqui, não tá aqui no tema, mas assim, o próprio ser humano, nós seres humanos, vamos dizer assim, nós já trazemos uma tendência de que deixa para depois, isso aqui depois eu resolvo, né? Não, aliás, como que eu poderia dizer? Eu ia dizer, não só no que diz respeito ao pecado, mas a gente já tem isso na vida, no cotidiano nosso, em outros conceitos da vida, em outros critérios. Agora, é comum deixarmos também naquilo que você colocou, em relação ao pecado pequeno, né? Aí o que acontece? Depois nós não vamos conseguir combater, né? Vira raiz. Sim. Irmão, tem alguém nesse mundo que está isento de ter tentação? Porque parece que é só nós que tem tentação. Então, para que ninguém que está conosco agora, né, diga-se de passagem, você que está conectado e quiser, né, colocar nos comentários aí alguma pergunta, alguma observação em relação ao conteúdo, meu irmão, minha irmã, fica à vontade, por favor, você vai até nos ajudar, tá bom? Thomas de Kempis fala assim, eu vou até ler a resposta, Val, para que ninguém, até depois aqueles que vão, né, pelo nosso canal no YouTube acompanhar a live completa, tenha dúvida de que sou eu que estou falando. Não. Thomas de Kempis fala na imitação assim: ninguém há tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentação, e não podemos ser delas totalmente isentos. A princípio vem até um certo desânimo, né? Nossa, uma tristeza.
isso aqui não pode ser tristeza. Vai adiantar que essa é uma das minhas Não. perguntas. Não, de forma alguma, para nenhum de nós cristãos. Mas que vem, né? Pelo fato de sermos humanos. Puxa vida, se é tão verdade, se é tão sólido esse conteúdo que nós estamos, né, partilhando aqui e propondo, oferecendo por meio das redes sociais para quem está nos acompanhando, Val. Ninguém é tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentação, e não podemos ser delas totalmente isentos, né? Isso só teria uma possibilidade de acontecer, Val, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido. Não tivesse desobedecido. Desobedecido a Deus, claro. Se eles não tivessem desobedecido a Deus, ia ficar bom para nós, né? Isso aqui ia ser realmente uma verdade, mas não tem como. Ninguém na face da terra ficará isento. Ninguém da face da terra ficará sem experimentar. Nem que for de tempos em tempos, né? Thomas de Kempis vai dizer, nem que for de tempos em tempos, nós iremos experimentar. E antes da próxima pergunta, da próxima reflexão, acolher a dona Cleonice. Seja bem-vinda, viu, dona Cleonice? Deus abençoe a senhora, a família, viu? Nessa noite, a bênção do Senhor possa estar sobre a senhora, sobre a casa da senhora. Amém? Amém. Irmão, a fuga, é um remédio para a tentação? Se fosse só de uma, seria um remédio, né, Val? Mas fugir não é a solução. Por quê? Porque eu posso fugir de uma tentação. Claro que me ajuda, né, Val? Claro que te ajuda, meu irmão. Você fugir de uma ocasião pertinente na tua vida, que você já identificou que te leva ao pecado. Claro que é salutar, é proveitoso você fugir, mas o fugir ainda não é a solução. Por quê? Porque a sua humanidade, melhor dizendo, desculpa, na sua humanidade ainda está a concupiscência para o mal, para o pecado. Aí você pode fugir dessa situação que te leva ao pecado, mas você não pode nem imaginar que você já está isento de cair nas tentações em relação ao pecado. Por quê? Porque nós caímos nas tentações relacionadas ao mal, ao pecado, Val, por conta da nossa concupiscência, ou seja, está dentro de nós. Então, o remédio, a solução é combater as tendências pecaminosas que já estão dentro de nós. É lutarmos com sacrifício, com oração, com vigilância. Thomas de Kempis vai falar que se isso se configura a um trabalho árduo. Para quê? Para que possamos vencer as tentações que nós sofremos no dia a dia. Não é fugir, é combater aquilo que está dentro de nós. Acho que esse é o remédio, né, Val? E ele vai dizer com paciência e verdadeira humildade, né, Thomas de Kempis vai dizer. Porque como é vamos dizer assim, uma semente que está em nós, então sempre ela vai querer brotar, né, irmão? Sempre, isso é certo. E é uma semente que não tem como tirar a raiz. Aliás, essa raiz, ela não vai ser tirada, ela vai ser dissolvida, né, Val? De nós, quando nós entrarmos no paraíso. Quando nós, nos adentrarmos na sala do trono, o Senhor ali nos esperando, os anjos vão se reunir para fazer festa. Por quê? Porque você chegou, meu irmão, você chegou, minha irmã. Mas enquanto isso não tem jeito, né, Val? O Thomas de Kempis vai falar, irmão, da causa de todas as tentações perigosas. Por aí mesmo. A causa de todas as tentações perigosas, eu escrevi assim: é a inconstância, é a falta de confiança em Deus. Aí ele vai citar, né, Val, aqui
vai dizer que se nós não tivermos uma decisão firme, resoluta de buscarmos a santidade, portanto, quem busca um caminho de santidade deve constantemente estar em vigilância e oração para evitar a queda nas tentações, ok? Aí, Thomas de Kempis vai dizer então, Val, aqui no conteúdo que, presta atenção você, meu irmão, minha irmã que está conosco, isso é importante, isso é maravilhoso para você, tá? Ele vai dizer que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que é semelhante a um barco, a um navio no meio do mar, que não tem um destino exato para chegar, que não tem um propósito, ou seja, ele não tem uma decisão aonde ele vai. O que vai acabar acontecendo com esse barco? Nenhum vento que vier, nenhuma onda que bater nele vai ser boa, pelo contrário, tudo vai ser ruim, tudo vai ser ruim para esse barco, porque ele não sabe para onde ele vai, né? Então a nossa inconstância, Val, é isso, é eu colocar um limite na busca pela santidade. Contra essa tentação eu vou lutar, contra essa aqui não, acho que essa é pequena, essa tentação aqui, essa tendência pecaminosa minha aqui, que me põe em tentação para cair nesse pecado, é pequena. Eu venço a hora que eu quiser. A hora que eu quiser deixar, eu deixo. A hora que eu quiser começar, a hora que eu tiver vontade, eu começo a combater. Essa é a pessoa inconstante, é a pessoa que não tem um propósito, é a pessoa que não tem uma decisão firme e resoluta em Deus, né, Val? Portanto, é uma pessoa que se equivale, que se configura a um barco que está no mar, que não sabe para onde está indo, não tem uma decisão exata, um propósito de onde quer chegar. Então, qualquer onda vai ser ruim, qualquer vento que bater vai ser ruim, vai atrapalhar, tá? Então, a causa é essa, a causa mais perigosa é essa. É a pessoa fria na fé, é a pessoa que não decide, né, Val? É a pessoa que caminha em cima do muro, como a pessoa que caminha na mornidão, como diria minha mãe. É a pessoa que quer caminhar com o Senhor, com os pés, como é que é, em duas canoas. Vai abrir, vai cair, não dá. Acho que é isso, né? Sim. E, irmão, como que acontece a tentação? São Tomás São Tomás, olha, eu estou canonizando, Thomas de Kempis vai nos ensinar como que ela acontece. É a página 27. Ainda tem essa página aqui. aqui. Tem chão aí. Nossa, eu vi que você já pulou aqui no finzinho. Eu falei, tá acabando, faltam uns minutos ainda. Nada. Meu Deus do céu. Como que ela acontece? Ela acontece porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento. Seria isso? Isso. Onde nasce a importuna imaginação, depois o deleite, o movimento, e assim pouco a pouco entra tudo na alma, o malvado inimigo, porque se não resistiu a princípio. É um pouquinho daquilo que nós já estamos partilhando, né, Val? Um pouquinho daquilo que nós já estamos falando, ou seja, quer dizer, quando Thomas de Kempis ele fala que tudo começa na mente, aquele conceito, aquele critério que está enraizado no ser humano, portanto, até nos santos e santas que passaram aqui na face da terra, Val. Ou seja, isso não é nada, ou isso é coisa da minha mente, isso que está é coisa da minha mente. Se não combate logo na mente, cai para o coração, vem para a emoção, e depois que veio para a emoção, aí eu acho que eu vou até estar em comunhão. Se eu não estiver enganado, é São Tomás de Aquino que fala que eu acredito que é São Tomás de Aquino que vai falar que vale muito mais receber uma medalha
ou um troféu, um ser humano que consegue vencer uma tentação ao pecado depois que ele já concebeu na alma e no coração, do que um competidor, um atleta que venceu uma competição contra 1000 adversários. O que ele quer dizer com isso, né? A síntese disso, não dá, é difícil. Vencer a si mesmo, né? É muito difícil, né? E, assim, e isso vai ilustrar, porque a gente tem a concepção de que a tentação é você que vem me atazanar, por exemplo. Você vem me atazanar, você vem tirar minha paciência. A gente tem essa concepção que a tentação vem de fora, vem do outro. Né? Porque a gente tem aquela concepção de filme, né? A tentação, né? Pro homem. Assombração. É uma mulher linda, maravilhosa, né? Quase nua. Né? A gente tem essa concepção de que a tentação ela vem de fora. E ela não vem de fora, né, irmão? O problema de nos levar ao pecado está dentro de nós. Eu penso que esse meio de tentação que você mencionou, Val, nós poderíamos classificá-la entre as mais perigosas. Por quê? Infelizmente, quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas que você conhece, que vê a culpa do seu mal, vê a culpa das suas quedas em todo mundo. Nossa, eu levantei de casa hoje, eu até orei, eu até fui com bom propósito para o meu trabalho, mas não consegui a santidade. Eu pequei o dia inteiro. Por quê? Porque o meu chefe, porque aquela pessoa lá no meu trabalho não fez nada no dia a não ser ficar pegando no meu pé, ficar atazanando a minha vida. E aí eu não consegui. Aí eu acabei brigando, eu acabei me impacientando, eu acabei murmurando, eu acabei xingando, eu acabei... Ou seja, colocando a culpa no outro. É a síndrome da Eva, né? É a síndrome do Adão, na verdade, desculpa. É a síndrome do Adão. Mas qual é a síndrome do Adão? Né? Deus chegou para Adão. Ô, meu querido, eu não tinha pedido para você. Você tinha tudo aqui no paraíso, ô, meu amado. Você só não podia comer daquele fruto lá, que você seria o homem mais feliz da face da terra. Por que você fez isso? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu e dividiu o B.O. 80% do B.O. ele jogou na mulher e 20% sobrou para Deus ainda, né? Então nós trazemos na nossa concupiscência, na nossa humanidade, a síndrome do Adão, né? De achar, de imaginar que a culpa das nossas quedas, a culpa dos nossos pecados estão fora de nós. Ou seja, nas pessoas que vivem atazanando a gente, nos lugares que não, nos ambientes que não estão da forma que eu queria para estar lá, e assim por diante. No celular, nossa, hoje eu levantei com o propósito de não pecar, mas eu abri o celular, eu coloquei lá nas minhas redes sociais, eu fui ver aquela pessoa falando aquilo lá. Nossa, aquilo me excitou uma tentação que eu não consegui deixar de pecar, de falar mal da pessoa, porque eu vi. Ô, meu irmão, minha irmã, não está no vídeo, na foto que você viu no celular, não está na pessoa que trabalha com você, não está nas ocasiões da vida, está em você, está em mim, está em nós o motivo do nosso pecado. Acho que é isso, né, Val? A síndrome do Adão, né? Irmã, como que nós devemos, você já tocou nesse assunto, mas queria que você falasse um pouco mais. Quando, diante da tentação, bate o desânimo em nós, né? Porque em algum outro lugar aqui, que eu não consegui achar, mas ele vai falar que a tentação sempre vai ser uma após a outra, né? Ou seja, a tentação ela forma fila para acontecer na nossa vida, né? Porque é o que nós trazemos em nós. Como que, diante desse desânimo, né? Fala, mais uma vez eu caí. Mas você, né? Se é uma pessoa que está lutando, muitas vezes a gente traz esse sentimento. Nossa, mais uma vez eu caí nisso, mais uma vez eu caí naquilo. E aí bate esse desânimo em nós, essa falta de ânimo mesmo, de energia, né? Enquanto você falava, né, Val, me vinha aqui. Por que não eu também trazer, né? É um conteúdo que não está aqui,
Mas quem está conosco, né, agora, daqui a pouco nós temos a nossa formação interna da comunidade, Val, e no nosso conteúdo formativo de hoje, há um aspecto em que o autor, que nada mais nada menos do que São Francisco de Sales, ele fala que um dos melhores remédios para combatermos essa tristeza deixa eu achar uma expressão legal, nós embutirmos mesmo nosso coração na nossa alma, nós fincar na nossa alma o quê? O recomeço. Sempre recomeçar, e o quanto antes. O recomeçar o quanto antes, Val, por si só, ele já vai nos trazendo alegria. Claro que, agora eu volto aqui, né? Em Thomas de Kempis, na imitação de Cristo, que ele vai dizer também aqui, eu não vou achar aonde está, que não é no estralar de dedo, né? Às vezes, demoradamente. Sim, tem que ter paciência, né? Que ele tocou em outro assunto antes, né? É preciso ter paciência. Ele fala muito da paciência. Né? Da paciência. Né, Val? E uma das tentações, ou melhor, uma das tentações não, das características que, ao meu ver, ela está implícita na humanidade, né? Em todo ser humano, ou seja, a impaciência, né? E quanto mais o tempo vai passando, a modernidade vai tomando conta, Val, da existência humana, o ser humano vai ficando cada vez mais querendo o aqui e agora. Ele não quer ir ali para resolver o problema. Porque, nossa, eu ter que ir ali, eu vou ter que dar 10 passos, vou ter que sair do meu lugar, né? E eu quero agora, eu não quero esperar para amanhã. Então, isso é um veneno contra a paciência que Thomas de Kempis tanto fala aqui no tema. Então, o remédio para essa tristeza, Val, é o recomeçar, é o confiar em Deus, eu absorver, e não só absorver, mas eu impregnar que eu tenho que confiar em Deus, que eu posso confiar em Deus, que apesar das minhas quedas, Deus não me quer no chão, Deus não me quer vencido pelas minhas tendências pecaminosas. E a maior prova disso, meu irmão, minha irmã, é que Deus poderia ter aceitado o rompimento que o próprio ser humano fez para com ele, através de Adão e Eva. E depois, o Antigo Testamento nos mostra inúmeras vezes, infinitamente, esse rompimento do ser humano com Deus. Mas a maior prova de que Deus não quis esse rompimento, pela qual nós podemos sempre confiar nele e sempre recomeçar, essa prova está em Jesus crucificado na cruz, tornando-se para nós o Salvador. Até João vai dizer, Evangelho de João 3,16, Deus dizendo, o apóstolo João reproduzindo esta fala: e Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Só esse versículo, Val, já era suficiente. Já se faz fundamentação teológica, bíblica, para que cada um de nós possamos, diante das quedas nossas, nos levantar e recomeçar, mesmo na tristeza, mesmo com dor, mesmo na dificuldade, mesmo às vezes sem sentir nada, alegria nenhuma, mas é preciso recomeçar com paciência e com confiança em Deus, de que essa sensação vai passar, e aquela alegria consoladora que vem do céu vai voltar, né, a tomar conta do nosso coração e da nossa alma, né, Val? Sim, Thomas de Kempis ele vai citar a palavra de São Paulo, né? Com a tentação vos há também de providenciar o meio de sair-vos bem dela, dando-vos o poder para suportá-las. Então nós devemos ter essa confiança, né, irmão? Porque, como você disse, o plano da salvação é esse, né? Porque até, né, nós vamos ver lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, né, Val? Tá aqui, ó, versículo 13, né?
segundo a palavra de São Paulo, com a tentação, o Senhor vos dá também, o Senhor há de também providenciar o meio de sair-vos dela, dando-vos o poder para suportá-la. E aí, um pouco mais, né? Aliás, todo esse contexto, abrangendo ele um pouco mais, expandindo ele um pouco mais, o contexto que eu digo, Val, é primeira carta de Coríntios 10, né? Do versículo 10 até ali 15, 16, Paulo vai fazer ecoar essa palavra do Senhor para nós, né? Ele começa dizendo, quem estar de pé, cuidado para não cair, tá? Porém, se Deus, ele não vai deixar sobrevir a você uma tentação maior do que a graça que ele possa dar, para que pela graça dele a gente consiga suportar essa tentação. Então nós caímos, Val, no conceito, eu estou pensando aqui agora, nós precisamos da graça de Deus. Sim. É preciso ter fé, né, irmão, nesse momento, né? Nesse momento em que a tentação vem, a gente cai, a gente bate esse desânimo, mesmo porque o tentador vem nos acusar, né, quando nós caímos, né? Aí nós sentimos culpa, aí sempre tem um enviado dele para ficar apontando para nós. Então nos traz desânimo. Então, nesse momento é necessário fé, né? Crer naquilo que nós não estamos vendo, mas é essa confiança, essa fé de que o Senhor, ele nos dará, a palavra dele está nos garantindo, que ele nos dará o meio de suportar essas tentações. Então é preciso fé nesse momento, né? De desânimo, nesse momento de queda da tentação, nesse momento em que nós experimentamos a nossa fraqueza, né? Mas o Senhor, ele está olhando para nós, o Senhor, ele está olhando para você, né? E a palavra de Deus está nos garantindo que ele há de providenciar os meios de nós vencermos essas tentações. Então é preciso lutar, né, irmão? Então, aí que tá. Por isso que, infelizmente, Val, a igreja, ela urge o quanto antes, né? É urgente na igreja se levantarem homens e mulheres decididos pela santidade. Por quê? Porque a santidade requer luta. E nós somos treinados pelos sistemas seculares ao mais fácil, ao mais cômodo, ao mais rápido, ao mais urgente. E aí a gente leva isso para o cristianismo, é um grande perigo, né? O cristão, infelizmente, eu tenho que falar, tem levado isso para o conceito fundamental do cristianismo. E o cristianismo não é isso, né? Basta olhar, o cristianismo é seguirmos o Cristo, é uma ideologia de vida implantada pelo Cristo. E aonde ele implantou? Na cruz. O fim de tudo isso foi na cruz. Quer dizer, não foi o fim, porque ele ressuscitou e se faz presente pelo seu Espírito, reinando na face da terra. Mas ele passou pela cruz. Então, o ser humano, o ser humano não, o cristão, o católico, aquele que é crente, aquele que crê no Senhor, ele traz para essa caminhada com o Senhor, portanto, no cristianismo, essa armadilha de que eu não preciso lutar, né? Jesus já venceu. Felizmente, né? Nós temos aí irmãos de outras denominações que ainda estão vivendo nessa tentação, né, Val? Não estou falando mal, né? Mas, eu não preciso lutar. Cristo já lutou por mim. Imagina, eu não quero esse sofrimento, não. Eu não vou sofrer para resistir a essa tentação, não. Cristo já sofreu tudo por mim. Não é assim, né, Val? Nós temos que sofrer para suportar aquela tentação. Por quê? Porque vai existir, do verbo haver, tentações na nossa vida que vai arrancar couro de nós, que vai arrancar pedaço da nossa humanidade. Mas tudo isso para quê? Para que a gente possa suportar aquela tentação e nos permanecermos na santidade. E isso vai ser o quê para nós? Um sofrimento, porque nós não queremos, o ser humano não quer, por exemplo, renunciar a um prazer. Porque tudo hoje, né, Val?
tudo hoje tem o carimbo de Satanás. Já que já estamos nesse tema, não tem como não falar, né? Tudo tem lá Satanás chancelando, né? Carimbando. O quê? Se for para você ser feliz, você pode. Se for para o seu bem, é permitido. Deus não abomina, não. Pelo contrário, não é assim. Porque não conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque as escrituras estão recheadas de realidades que hoje muitos cristãos estão vivendo, que o Senhor, por meio da Bíblia, abomina. Não é porque me traz felicidade. Na verdade, nem está trazendo felicidade, né, Val? Está trazendo um prazer momentâneo. Está trazendo um prazer superficial, né? Que vai cair por terra daqui a pouco. Por quê? Porque a felicidade passa pelo crivo do sofrimento, mas não o sofrimento que nos traga dor, que nos traga um sofrimento que vai nos fazer trilhar a ponte da santidade para chegar na felicidade. Tá? Então não é assim não, meu irmão. Não é assim, né? Vai haver sofrimento para que nós possamos nos considerar cristãos de verdade. Acho que é isso. Nós queremos agradecer a dona Cleonice, a Maísa, o Marcelão, irmão. Deus abençoe sua vida. Fica firme, irmão. Marcelão chegou. Deus abençoe, meu irmão. Juntos. Amém, irmão. Ainda tem. Dá suas últimas considerações. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nas tentações e adversidades, se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas consiste o maior merecimento e se patenteia melhor a virtude. Aqui vem a bomba. Segura aí, Marcelão, essa aqui, ó. Não é lá grande coisa ser o homem devoto e fervoroso quando tudo lhe corre bem, mas se no tempo da adversidade conserva a paciência, pode-se esperar grande progresso. E eu posso dizer que esse meu irmão, Marcelo Gouveia, ele teve e tem muito progresso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós partilhamos, porque nós somos irmãos, sede santos, né, meu irmão? E o quanto ele partilha comigo as lutas dele. Val, eu vou dizer algo aqui que eu ouvi nas redes sociais esse final de semana que eu achei, Marcelo, estupendamente maravilhoso. Nós não podemos nos enraizar na cultura do testemunho em relação ao sucesso. Tudo bem, né, Val? Quantas vezes nós já ouvimos o irmão partilhar o sucesso, a vitória. Olha, porque eu era assim, 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 assado, e hoje eu sou assim, assim, assado, a minha vida é assim, assim, assada. Partilha a bênção, partilha o pódio já. Mas poucos partilham o processo que está vivendo. E por que eu disse do Marcelo? Porque, claro, como irmãos, até é bíblico, né? A partilha entre irmãos. O quanto que ele já partilhou comigo, as lutas dele e dentro das lutas, as atitudes e comportamentos de santidade para conquistar as virtudes que essa luta está pedindo para ele, né? Então, isso é um grande testemunho para a igreja, nas redes sociais. Você está entendendo, Marcelo, aonde eu estou querendo chegar com esse conteúdo de Thomas de Kempis aqui na imitação de Cristo? Porque muitos partilham já o troféu levantado com o pódio. O cristão não tem troféu na mão enquanto está na face da terra. O cristão não vai subir no pódio aqui na face da terra. Não tem pódio para nós. O nosso pódio é no céu, né? E aí muitos partilham, porque eu era assim, assim, assado, e hoje eu estou no pódio com o troféu levantando. É bonito de ver, é bonito de ouvir. É lindo, é legal. Mas quantos desses nossos irmãos depois a gente viu nem competindo mais? Então, o legal, Val, a cultura que nós precisamos, nós precisaríamos, né, Val?
trazer para nós no cristianismo hoje é o quê? É a cultura do testemunho do processo. Olha, eu estou passando por isso, aquilo, porém, isso está me levando a ser mais paciente, né? Porque esse irmão mesmo que, né, partilhou aqui, o Marcelo, quantas vezes, né, eu precisei falar para ele, irmão, é hora de você silenciar e deixar a paciência crescer na tua vida. Por quê? Porque não tem o que fazer. Né? Vai brigar com a pessoa, vai culpar a pessoa, vai... Quer dizer, é aquilo que você falou o tempo todo aqui, né, Val? Aquilo que você trouxe. Não é quando tudo tá bem que a gente conhece o cristão, né? Sim. Quem tá buscando a santidade. É quando está no fogo da provação, da tentação, né? É aí que tá. E também é quando nós sabemos quem somos nós, né, irmão? Toma de quem não só, né? Não só o termômetro para nós vermos o outro, mas para eu me ver. Porque quando conhecer, eu tô, né? Porque quando eu tô conhecendo, quando eu tô experimentando coisas novas, eu penso que eu tô inteira no Senhor. Mas é quando vem a aprovação que eu sei que realmente eu sou nada e que é tudo a graça de Deus, né? Porque senão eu vou longe. E aí eu erro, né? Porque aí eu vou querer caminhar com as minhas pernas. Se eu estiver sempre no fervor. Então, quando a tentação vem, ou quando vem a queda, então eu reconheço quem eu sou e que o que eu tenho que experimentar é só por conta da graça de Deus. Então eu vou te fazer uma indagação. Sendo assim, de vez em quando, as tentações são boas. As adversidades são boas para nos levar a conhecer, Se né? você tiver paciência e verdadeira humildade, segundo Thomas de Kempis, sempre será boa. É o que ele nos ensina aqui. Então, podemos dizer o quê? Que as tentações são amoral. Ou seja, tem quem vai ver ela como algo ruim, tem quem vai ver ela como algo bom. Ou seja, se eu utilizá-las para que eu, como você citou, eu me conheça, né, e cresça com isso, elas são boas para mim, né? Amém, irmão? Amém. Tem um irmãozinho aí, irmão, que eu acho que você vai conhecer. Sobe um pouquinho aí em cima do Marcelão para você acolher ele. Eu não estou conseguindo no meu. Fala o nome. Que aqui tá Reis de Santos, 23. Ah, o Reinaldo. Pera lá, vou achar a foto. É o irmão Reinaldo. Deus abençoe. Eu não estava enxergando a sua foto, querido. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe, Reinaldo, meu irmão. Tamo junto, viu? Espero que esse conteúdo tenha levado você a agregar a sua fé, a sua caminhada de busca pela santidade, viu? É isso, Val, 7h30, que bênção, né?